Boa noite, graças e paz para todos. Estão conseguindo me ouvir? Tá legal? Tá, porque eu abaixei o retorno, esqueci de botar o retorno aqui de volta. Já sabe onde é, né? Oi, som, ei, aí. Gente, retorno é uma bênção divina. Bom, nós vamos iniciar nosso culto público comunitário. Eu gostaria que pudéssemos abrir a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo de número 4. Verso de número 14, Hebreus, capítulo 4, verso de número 14. Hebreus 4, verso de número 14, diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O autor nos convida, por meio de Jesus, experimentarmos da graça e da misericórdia de Deus, que em tempo oportuno nos acode, nos socorre. E esse é um tempo oportuno de estarmos desfrutando desse socorro, o socorro que nos alcança em meio ao nosso sofrimento, em meio às nossas dúvidas. Como será amanhã? O que vai ser no dia da manhã? Como é que eu vou resolver aquele problema? Como é que vai ser a resposta diante daquela proposta? Diante do Senhor a gente encontra paz para saber que o amanhã pertence a Ele. E tanto quanto hoje Ele nos socorreu, amanhã Ele nos socorrerá. E é diante desse gracioso Deus, que por meio de Jesus Cristo, que sofreu, para que a gente não experimentasse o sofrimento que Ele sofreu, que a gente vai orar agora. E eu convido você nesse momento para estar orando comigo. Senhor, a nossa confissão é essa: que tendo nós pecado contra o Senhor, nos achávamos em dívida contra o Senhor, mas graciosamente aprove que decidisse se entregar na cruz por nós, a fim de que o Pai fosse glorificado e nós transformados. Que essa seja uma noite em que, diante do trono da graça, diante do Deus Todo-Poderoso, nos acheguemos com essa convicção de que alguém comprou a nossa entrada nos céus, de que alguém digno foi suficientemente eficaz na sua obra, a ponto de, entrando nos céus, nos carregar com Ele diante de Deus, e nos apresentar como povo lavado, remido, regenerado. Em Jesus estamos diante de Deus, e diante de Deus reconhecemos que precisamos do perdão, reconhecemos que fomos pecadores e que pecamos, e que confessamos nossos pecados de ontem e de hoje, sabendo que amanhã também confessaremos. E louvamos ao Senhor porque Jesus está diante do Pai, exercendo esse papel de: está perdoado, está perdoada. O sangue do Senhor nos purificou, o sangue do Senhor nos comprou. Não temos mais dívidas com Deus, fomos transformados. E por isso desfrutamos da presença do Pai. Por isso desfrutamos deste amor, maravilhoso amor. E nesse domingo podemos cantar para Ele com alegria no coração de saber que é fruto da obra dele.
temos um Deus, não estamos sós, não estamos abandonados, não estamos à mercê do acaso, não estamos à mercê de nossas escolhas, somos socorridos em tempo oportuno pelo próprio Deus. Deus nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama. E a nossa resposta é: Senhor, nós também te amamos. Que o nosso culto seja um culto que glorifique a Ele, que nosso culto expresse a gratidão de nosso coração, a alegria da nossa alma, o aquecer de nosso espírito. Afinal de contas, Ele está junto do Pai, e com Ele nós estamos. Louvado, bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o Cristo, aquele que é, que era e que há de vir, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso amado, o bendito das nossas almas, o ansiado, o desejado das nações, Jesus Cristo, Rei da glória. A Ele todo louvor para todo sempre. Amém. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Convido você a ficar de pé para adorarmos o Senhor. Cumprimente a pessoa ao seu lado, de repente você ainda não falou. Estamos alegres de estar aqui. Deus é bom. Ainda nessa temática da Páscoa, que Jesus venceu a morte, e a palavra do Senhor nos diz, Salmo 23, tudo eu posso naquele que me fortalece. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, mesmo quando o mundo cai ao nosso redor, os braços do Senhor nos alcançam, o braço do Senhor nos alcança. Amém? Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura minhas mãos.
és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu Deus eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos seus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tem é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos seus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente seu. Tudo que sou, totalmente seu. Vamos cantar isso como eu te amo. Como eu te amo. Como eu te quero. Tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado. sou meu amado e tu és
Deus, quebra o vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Ele é mais, tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre ti, sobre um Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito, muito, muito mais. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Senhor. Santo Jesus, glória ao Senhor. Tudo está preparado aqui. Vamos cantar? A casa e o meu coração também. Tu és o único maior motivo que me fez chegar. Os filhos já estão. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos E canções eu consegui cantar, todas as vezes que cantar. Sim, Senhor. quero te Teu Teu é o reino e agora pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Aleluia. Glória ao seu nome, Senhor. Estamos dispostos
suas mãos e aplaudir ao Senhor e dizer glória ao Senhor. Bendito Jesus, amado Senhor, glória a Ele, somente todo louvor ao Senhor. Aleluia. A carta de Paulo aos Colossenses, pode se sentar por um instante. A carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1, no verso de número 13 em diante, diz assim: Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem invisível do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, por meio de Jesus e para Jesus. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Nele, em Jesus, tudo subsiste. Jesus é o cabeça do corpo, da igreja. Jesus é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que em Jesus residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio de Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros, também que outrora eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, Jesus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Isso é a obra de Jesus. Nós vamos ofertar a casa do Senhor, entendendo que esse prédio é só um prédio, é só uma construção, que quando formos embora, continua sendo prédio, mas à medida em que nos reunimos como igreja, se torna a casa do Senhor. E só é possível porque Jesus fez tudo isso. Só estamos reunidos porque Jesus fez tudo isso. Só é possível porque no conselho do Pai e do Espírito, Ele foi para a cruz. Então, nesse momento em que nós vamos ofertar ao Senhor, que vamos dizimar ao Senhor, dizimemos e ofertemos com esse sentimento: Ele nos libertou. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Nele encontramos paz, nele encontramos o perdão, nele encontramos tudo. Nele, em Jesus. Então eu convido você a ofertar, não com o sentimento de que eu estou ofertando para ajudar a manter, sim, vamos manter, mas com um coração sábio de que é por causa dele, é para ele que estamos ofertando. Amém. Sombra da noite
Amém. Vem aqui para orar. Amém. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu infinito amor e pela tua graça. Senhor, queremos te apresentar essas ofertas hoje como ofertas de gratidão a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar e que o Senhor possa transformar o nosso coração cada vez mais generoso. Senhor, que nós possamos administrar bem, Senhor, esses recursos da Tua casa, que nós possamos, Senhor, ajudar os nossos irmãos que estão em necessidade, ajudar os órfãos, as viúvas. Senhor, que cada dia o Seu amor possa estar crescendo em nós e nos transformando mais parecidos contigo, Jesus. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode acender. Minha filha não vai me dar. Eu cheguei ali agora, ela falou: você só subiu lá para dizer amém? Eu esqueci que você ia orar. Salmo 119. Ao vivo é assim mesmo, filho. A gente esquece. Salmo 119, versículo de número 153, diz assim: atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. Nesse momento nós vamos orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão passando por algum momento delicado, difícil, porque cremos nesse Deus que atenta para a nossa aflição e que nos livra, nesse Deus que defende a nossa causa e nos liberta, e não só nos liberta, mas vivifica segundo a sua promessa. Queria chamar o pastor Lucas, que está pitolou, eu nunca consigo gravar esse. Eu já tenho dificuldade com palavras proparoxítonas. Aí, né, vem bem e tem um apelido que é proparoxítono. Pilocutoco. Pilucutuco. Aí, eu já tenho problema com proparoxítona, gente. Aí, complicado. Olha que coisa bonitinha. Vamos orar? Você que quiser sair do seu lugar, vir aqui à frente, nós estaremos orando aqui, intercedendo ao Senhor. Bendito é o Senhor, meu Deus. Louvado é o teu santo nome. Nós reconhecemos a grandeza do Senhor, nós já invocamos o teu nome, nós já cantamos e glorificamos o Senhor por meio das canções. E nessa hora, Senhor, nós estamos aqui como aqueles que são dependentes da ação da sua graça. Há coisas em que um médico pode nos ajudar, há coisas que os médicos podem nos assistir, mas tem aquelas que somente o Senhor é capaz de operar. Somente o Senhor é capaz de intervir. E aí, Senhor, nós estamos aqui clamando ao Senhor por isso. Por aqueles que estão, Senhor, carentes de uma ação em sua vida. Por aqueles que precisam da intervenção em sua saúde, Senhor, física ou mental. Aquilo que eles estão colocando o Senhor diariamente em oração, em súplicas, em clamor. Nós nessa noite, como comunidade dos santos, suplicamos ao Senhor: intervém, intervém, Senhor. Tira o peso de suas costas, tira essa opressão, tira a paz e a alegria, tira essa carga pesada, Senhor, que é difícil de levar, e enche o coração de alegria, enche o coração de esperança, enche o coração de fé. Traz, Senhor, paz à vida dos seus filhos e das suas filhas. Vivifica, Senhor, vivifica. Nós suplicamos, Senhor, por aqueles que precisam dessa intervenção, por aqueles que precisam do milagre, Senhor, na sua vida, que estão passando por um momento agora de quimioterapia como artista e precisam do milagre do Senhor. O Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus que opera milagres. E já vemos, Senhor, um grande milagre na vida dele, que diante de tamanha realidade, ele ainda expressa alegria e vida em alegria. O
Senhor já tem sustentado, meu Pai, o artista, e nós cremos que mais o Senhor pode fazer. E o Senhor tem nos ensinado como comunidade que o Senhor é o Deus que sustenta os filhos por meio dos vales da sombra da morte. E se nós aqui estamos com irmãos e irmãs que estão passando por esse mesmo problema, Senhor, de vale da sombra da morte, que não seja de cunho físico, fisiológico ou psicológico, seja financeiro, o que for, o Senhor é o Deus que opera. O Senhor é o bom pastor que dá a vida por sua ovelha, e já deu. Então nós suplicamos, opera, Senhor. Opera no nome de Jesus, nós suplicamos ao Senhor. Responde àqueles que estão à espera de uma resposta. Estão à espera, meu Pai, de uma solução. Nós suplicamos. Suplicamos também por essa cidade que dia após dia vemos sucateada. Opera, Senhor. Opera na mente do prefeito, dos governantes. Opera. Opera para que eles olhem para essa cidade não como uma cidade a ser saqueada, mas como uma cidade a ser investida. Vidas precisam, Senhor, do Senhor agindo por meio destes governantes. Também age, Senhor, no meio do estado do Rio de Janeiro, trabalhando na mentalidade do governador e daqueles que com ele assistem esse estado. E da maior instância, Senhor, desde o presidente, passando pelas três forças, tocando no coração dos ministros, Senhor, de todas as esferas. Move, Senhor, a tua mão a favor dessa nação, para que tenhamos vidas com dignidade, para que os povos olhem para essa nação e vejam que o Senhor graciosamente mudou a história dessa nação. Não porque merecemos, não porque profetizamos, não porque declaramos, não porque fizemos atos nenhum, mas pelo simples fato de reconhecermos que só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode mudar essa nação. Trabalha, Senhor. Guarda nossas escolas, guarda nossas crianças, guarda nossos alunos, professores, guarda os policiais honestos e aqueles que se corrompem, transforma o coração deles. Nós pedimos, Pai, por essa comunidade de fé redentor, que o Senhor tem sustentado e tem mantido, para que o inimigo dessa igreja, que é o inimigo do Senhor, não encontre nessa igreja, Senhor, legalidade alguma para agir, mas que sempre que intentar contra qualquer um membro dessa comunidade, veja Jesus Cristo, o Senhor dessa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra em Salmo 119, verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O salmista, quando escreveu, ele não tinha o recurso que nós temos de iluminação, força elétrica, e em suas peregrinações, durante a noite, o que iluminaria a sua caminhada eram lamparinas por meio de azeite. E sem uma iluminação, eles poderiam tropeçar, cair, ir por caminhos tortuosos e se perder, e encontrar até morte. Da mesma forma, o salmista viu que a vida, na caminhada de fé, na caminhada como um todo, só é possível caminhar quando as Escrituras são o que norteiam a nossa vida. São o que nos conduzem à caminhada de fé. E aí a gente não vai se perder no meio desse caminho. Então, nesse momento, eu queria chamar o pastor Lucas para que a gente esteja orando por ele, porque é mais um momento em que a palavra será, para as nossas vidas, luz, lâmpada, a nos conduzir
no caminho em que devemos andar. Estenda as mãos para cá, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez diante do Senhor, nesse momento de oração, suplicando pela vida do pastor Lucas. Diante da realidade, Senhor, que a igreja só é alimentada por meio da sua palavra, mais uma vez, cremos que a palavra será ministrada ao nosso coração. E como luz que nos guia no caminho, Senhor, da verdade, seja o seu filho um instrumento para propagar essa mensagem que é a luz. Seja com ele. Fortalece-o, capacite-o, dê forças nesse momento em que a sua saúde ainda está instável, para ser um instrumento do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pode ser natural. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. A graça que sustenta o mundo e a paz que excede todo entendimento e a paz que o mundo não pode dar. Eu peço a compreensão dos irmãos que minha garganta ainda não está 100%, já está melhor do que estava na última semana, mas eu ainda não estou 100%, então eu peço a paciência dos irmãos caso haja alguma falha. Meus irmãos, nós estamos meditando sobre a obra de Cristo devido à celebração da Páscoa. E até o momento nós meditamos sobre a encarnação e a obediência do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos meditar sobre a morte de Jesus Cristo. Finalizando assim, todo o processo de humilhação, o processo que nós chamamos de humilhação de Jesus Cristo, que se compreende desde o seu nascimento, a sua concepção, seu nascimento e até a sua morte e sepultamento. E isso é importante para todos nós cristãos, e é importante que nós saibamos tudo isso a respeito da obra do nosso Salvador e do seu significado, né? Isso é o que nós chamamos dos estados da pessoa de Cristo: humilhação e exaltação, né? Humilhação é tudo que Jesus Cristo teve que passar, que era humilhante, porque Jesus também possuía uma natureza divina, já que nós cremos que Jesus era verdadeiramente homem e também verdadeiramente Deus. Por exemplo, Jesus foi gerado como homem. Ele foi concebido de Maria, sob o poder do Espírito Santo. Ele cresceu, ele aprendeu, ele teve fome, ele chorou, ele sofreu, ele foi traído, ele foi surrado, foi crucificado, morto e sepultado. Porque nós entendemos que todas essas coisas são coisas que nós chamamos de humilhação, são coisas humilhantes, porque Jesus também era Deus. Porque Jesus também era Deus. E isso são coisas humilhantes para o ser divino, porque o ser divino não pode ser concebido, porque ele é infinito. Ele não nasce e não morre porque é eterno. Não aprende porque ele é onisciente. Ele não pode ser surrado porque ele é todo-poderoso. Então, todo esse processo da concepção até sua morte e sepultamento, nós entendemos e descrevemos como humilhação. E esse assunto é um assunto vital da fé cristã. E quem nega que Cristo tenha morrido não pode ser um cristão verdadeiro. É por isso que a sentença que creio em Jesus Cristo, que nós afirmamos no credo apostólico, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi morto e sepultado, é uma afirmação muito importante da nossa fé e é uma afirmação muito importante evangélica. Jesus nos ensinou, ele próprio nos ensinou que convinha que ele padecesse segundo as Escrituras. Isso foi o que ele afirmou àqueles 2 discípulos que estavam na caminho na estrada de Emaús, quando eles estavam desanimados, porque Jesus Cristo havia morrido, e eles não tinham tido seus olhos abertos para compreender que quem falava com eles era Jesus, e ele começou a provar para aqueles discípulos que era necessário, conforme a lei e os profetas, que Jesus tivesse que padecer. E essa também foi a pregação apostólica. Os apóstolos anunciavam que Cristo havia sido morto. E hoje nós vamos meditar nisso. E no motivo porque era necessário que o Senhor Jesus Cristo morresse. E quais as implicações
desse acontecimento na vida de Jesus Cristo. Então, abra sua Bíblia comigo em Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Verso 20 a 27 é o texto que nós vamos meditar nessa noite. Daniel, capítulo 9, verso 20 e 27. E eu escolhi um texto do Antigo Testamento justamente para nós sermos enriquecidos. Muitos cristãos acham que muitas coisas que se encontram no Novo Testamento não existiam no Antigo Testamento, mas isso não é verdade. Muitas das coisas que Jesus ensinou, se não todas, já estava contido no Antigo Testamento. A diferença entre o Antigo e o Novo Testamento não é a sua substância, mas a sua clareza. A sua clareza. E nós vamos meditar já aqui em Daniel, que Daniel já cria e já ensinava que Jesus tinha que morrer. Daniel capítulo 9, verso 20, diz assim a palavra de Deus: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao primeiro, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me e falou comigo e disse: Daniel, agora eu saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque tu és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 70 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, e a oferta de manjares sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Esse é um texto muito mal interpretado entre os evangélicos também, as 70 semanas e as 62 semanas. Embora essa não seja a ênfase da pregação hoje, e eu não vou me deter em todos os detalhes desse texto, mas a primeira coisa por onde nós devemos começar é sobre a visão de Daniel. Veja no verso 21 e 22, ele afirma que Gabriel, o anjo, aparece a ele com o propósito de instruí-lo. Isso é o que ele diz, instruí-lo. E usando a palavra que Gabriel, o anjo, falou a ele, fazer-te entender o sentido. Parênteses aqui, isso é muito interessante. O anjo fala com Daniel na língua de Daniel. As pessoas que acham que as línguas estranhas, as línguas dos anjos, você não tem na Bíblia anjo falando em uma outra língua diferente com as pessoas com qual ele se pretende comunicar. Fecha parênteses. Então o objetivo do anjo era fazer com que Daniel entendesse a visão. O objetivo do anjo era trazer esclarecimento e entendimento a Daniel a respeito da visão que ele havia tido. E que visão era essa? Essa visão é relatada em Daniel 7, 8. E você pode ler em casa todo o capítulo, mas eu vou ler um trecho para que a gente entendamos melhor o texto da nossa meditação hoje, Daniel capítulo 8, verso 15 a 25. Eu vou ler um pequeno trecho que vai ser suficiente para nós entendermos o outro texto. Daniel 8, 15. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se apresentou diante de mim uma como aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do laio, o qual gritou e disse: Gabriel, dar a entender a esta visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava,
E ao chegar, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra, e ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu estava. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que vistes são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantou-se 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual ao que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará com que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano no seu coração. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Será quebrado sem esforço de mãos humanas. Nós poderíamos resumir essa visão de Daniel. Em casa você pode ler com mais calma o capítulo 7 e o capítulo 8, entender os animais, né? Em 4 pontos aqui para a gente entender. O que aconteceria no tempo do fim, verso 17 e verso 19. Os animais que ele descreve representavam reis e impérios, verso 20 a 25. E se levantaria um rei feroz, diferentemente dos outros 3. E esse rei se levantaria contra o príncipe dos príncipes. E este último rei seria quebrado sem esforço de mãos humanas. Verso 25. Por que sem esforço de mãos humanas? Porque todos os outros reinos foram destruídos por outros reinos humanos. E por que tudo isto é importante, meus irmãos? Porque, voltando ao nosso texto, o anjo vai explicar a visão a Daniel, capítulo 9. E a primeira coisa é que, dentro do período de 70 semanas, ele afirma que algumas coisas vão acontecer. Verso 24. E essas coisas envolvem a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, após 62 semanas. Verso 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Ungido. Quem é ungido, meus irmãos? Jesus Cristo. Será morto ou ungido. E com que propósito seria morto ungido? E esse é o propósito da nossa reflexão hoje, que eu trouxe alguns pontos para nós meditarmos. Qual era o propósito pelo qual o ungido tinha que morrer? Isso é interessante, não é? Aliás, esse é um dos aspectos muito interessantes da fé cristã, que o Salvador, a pessoa principal da fé cristã, é um homem que foi morto. É um homem que foi morto. E, aliás, essa morte de Jesus Cristo foi algo que causou muita confusão no primeiro século, principalmente entre os gregos e também entre os judeus. Justamente porque Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o ungido, o príncipe dos príncipes, usando a linguagem de Daniel, ele foi morto crucificado. E isso era um escândalo tanto para a mente hebraica quanto para a mente grega. E por que era um escândalo para a mente hebraica? Porque na lei se dizia que todo aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito. Então, como que o Salvador do mundo pode ser morto na cruz? Pode morrer da forma, dentro da cabeça hebraica, da pior forma possível. E para os gregos, isso também era um escândalo, porque a morte na cruz era algo escandaloso. E esse é um dos motivos pelos quais Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, que
a cruz de Cristo era um escândalo para judeus e gregos. Então isso é muito importante que a gente entenda. O significado da morte de Cristo e todas as implicações que envolvem o nosso Senhor e Salvador ter sido morto. Então um dos propósitos uma das necessidades pelas quais Jesus Cristo, o ungido, o príncipe dos príncipes, tinha que ser morto, segundo Daniel, é que, por meio da sua morte, ele tinha que fazer cessar as transgressões e dar fim aos pecados. Verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados. Entende? Jesus tinha que morrer, e todo o Antigo Testamento prefigurava isso, desde quando Deus havia salvo o povo de Israel, e havia dado leis, e havia dado ordenanças de rituais cerimoniais para eles, inclusive instituindo a morte de um cordeiro de 1 ano, sem defeito, que tinha que ser levado ao sacerdote para ser sacrificado, para que o seu sangue tivesse que ser aspergido sobre o povo. Tudo isso era uma maneira de Deus ensinar o povo de que haveria um tempo em que o seu filho viria ao mundo como cordeiro, não é isso que João diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João entendeu, como filho de um sumo sacerdote, ele entendeu que Jesus era o Cordeiro prefigurado nos ritos cerimoniais da antiga aliança. E João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus tinha que morrer, meus irmãos, porque nós tínhamos um problema irresolvível, que eram os nossos pecados, que eram as nossas transgressões, que eram a condição em que nós nos metemos em Adão, quando nós caímos em Adão, e nos rebelamos contra o Deus Criador, o Deus do universo, e Deus nos abandonou, nos entregou, é isso que Paulo fala em Romanos capítulo 1, para nós seguirmos a nossa vida. Esse talvez seja o aspecto mais elementar do Evangelho, que Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados e nos reconciliar com Deus Pai. Essa talvez seja a mensagem mais basilar do Evangelho, a boa notícia da qual nós falamos, que Jesus veio a esse mundo para dar fim às transgressões. Você tem pecados, todos nós temos. E deixa eu te falar uma coisa, você não vai conseguir resolver os seus pecados de nenhuma outra maneira senão por meio de Jesus Cristo. Senão colocando a sua fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por quê? Porque ele foi a única pessoa que viveu nesse mundo e não pecou. Essa é a mensagem, meus irmãos, mais importante da sua vida. Nós estamos aqui todos os domingos pregando o Evangelho e relembrando aqueles que nós já sabemos, aqueles que não sabem, que por algum motivo nos visitam a cada domingo, mas nós estamos pregando isso dominicalmente, porque essa é a mensagem que nós temos para anunciar. Não existe nada mais importante no mundo do que essa mensagem, que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele nasceu, que Ele morreu para nos redimir e para perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. É por isso que eu costumo brincar e afirmar e dizer que eu não consigo entender como algumas pessoas conseguem subir no púlpito todo domingo e pregar outra coisa que não seja Cristo e esse crucificado. Morto, crucificado, sepultado e ressurreto. E eu não consigo entender ainda muitos cristãos que às vezes estão em igrejas que não estão pregando essa mensagem. Porque essa é a mensagem que nós pregamos e ensinamos. Essa é a mensagem mais importante. É a notícia mais importante da sua vida.
E a forma como nós respondermos a ela é determinante. Cristo morreu para salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21, quando o anjo anuncia Jesus Cristo a Maria, ele diz: ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Observe que Lucas, em Lucas 1:26, faz questão de registrar que foi o mesmo Gabriel que apareceu a Daniel que anunciou a Maria que Jesus iria nascer. O mesmo Gabriel que recebeu a ordem de Deus para que ele fosse até Daniel para dar entendimento da visão, agora aparece a Maria, na plenitude dos tempos, como diz Paulo em Gálatas, anunciar a Maria: bem-aventurada és tu, porque em ti vai ser concebido o homem da qual eu predisse a Daniel. No teu ventre será gerado o ungido. No teu ventre será gerado o príncipe dos príncipes. No teu ventre será gerado aquele que vai fazer cessar as transgressões e os pecados. No teu ventre, Maria. Então lembre-se disso, meu irmão. A morte de Jesus nos confere o perdão dos pecados. Você pode ter chegado aqui essa noite e ter passado por uma semana muito ruim. Ou você pode estar tendo uma consciência, uma convicção a respeito dos seus pecados. E eu estou aqui para te lembrar que Jesus pode te perdoar. Coloque a sua fé nele. Porque ele fez o que você não poderia fazer, o que você jamais poderia fazer, que era obedecer à lei perfeitamente para ter a justiça exigida de Deus e ser justificado. Romanos 8, 3, 4, olha o que Paulo diz: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você entende por que Jesus tinha que ser homem? Porque Deus tinha que condenar na carne o pecado. Na carne o pecado. Lembre-se disso. A morte de Jesus Cristo nos garante o perdão dos pecados. Lembre-se toda vez disso. Quando você pecar, quando você cair naquele mesmo pecado, e o diabo quiser te acusar, a sua consciência culpada começar a tentar racionalizar a sua vida com Deus em relação à sua performance, em relação à sua obediência, lembre-se do sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Lembre-se da morte do Senhor Jesus Cristo. Cristo se entregou, Cristo morreu, e Ele fez isso para dar fim aos pecados. É isso o que Gabriel fala a Daniel. Ele precisa morrer, porque por meio da sua morte Ele vai fazer cessar as transgressões e vai reconciliar o seu povo com Ele. Coloque sua fé em Jesus Cristo, mano. Coloque sua fé em Jesus Cristo. Não confie nos seus méritos, até porque você não tem méritos diante de Deus. Você não tem. Nenhum homem vai poder comparecer diante de um Deus santo e justo e dizer: Senhor, eu fiz isso, eu fiz isso. Nenhum. Porque nós somos pecadores. Além disso, o Daniel também... O anjo diz a Daniel, falando que Jesus tinha que morrer, era necessário que o nosso Senhor Jesus Cristo morresse para expiar a iniquidade, ainda no verso 24. Para expiar a iniquidade. Cristo teve que morrer para expiar as nossas iniquidades. Isso significa que Cristo
é o sacrifício perfeito para a purificação. Isso significa que a morte de Cristo é de natureza jurídica, cerimonial. Havia culpa para ser expiada, você entende? Culpa. Havia pecado para ser perdoado. E é por isso que Jesus teve que morrer. Aliás, essa é uma das expressões que nós usamos em nossa cultura, né? Bode expiatório. Bode expiatório. Fulano foi o bode expiatório. O que nós queremos dizer quando nós falamos isso? Né? É que ele assumiu a culpa. O sacrifício expiatório era a provisão pela qual o pecado era coberto e a ira divina era removida. Você lembra dos sacrifícios sangrentos? Se você já leu a sua Bíblia em Levítico, o motivo pelo qual Deus instituiu no culto da antiga aliança que era necessário que os animais tivessem que ser sacrificados. Mas depois de muito tempo o autor de Hebreus diz que aqueles sacrifícios não eram eficazes de fato para perdoar pecados, mas era um instrumento pedagógico divino para ensinar o povo que um dia um homem viria a essa terra e ele seria o sacrifício perfeito, definitivo, completo, final e superior ao sangue de carneiros e bodes. Superior. Então Jesus vem como o sacrifício. E veja, perceba que essa ideia de expiação é uma ideia inerente a todas as religiões. Você já parou para pensar? A ideia de que o divino precisa ser apaziguado por meio de sacrifícios. Não é? As religiões de matizes africanas sacrificam animais. Toda religião tem um elemento sacrificial. Por que toda religião tem um elemento sacrificial? Porque eles sabem que o homem está em dívida para com o divino. E é verdade. Essas religiões captam certo aspecto da verdade, mesmo ela tendo falsos deuses. Mas isso é uma verdade, isso é um fato. Os homens estão numa posição de culpa. O problema dessas religiões não está no fato delas reconhecerem esse aspecto da verdade, mas na solução que elas propõem. O sangue que nos traz paz não é o sangue de carneiros, não é o sangue de bodes, não é o sangue de galinhas, não é o sangue do joelho que fica sobre o milho, não são os sacrifícios das peregrinações durante dias peregrinando, não são esses sacrifícios que Deus aceita. Mas o sangue do ungido, o sangue do príncipe dos príncipes, o sangue do seu filho, o sangue do cordeiro perfeito, é o sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel, é isso que diz o autor de Hebreus. O sangue que pode nos cobrir e nos limpar e nos purificar, para que diante daquele grande dia nós podemos chegar, Senhor, eu estou diante de Ti e eu vou ficar diante de Ti com a cabeça erguida, porque eu estou diante de Ti por causa do sangue do Teu Filho. Não por mim mesmo, Deus, mas por causa do sangue do Teu Filho. O Salmo 40, versos 6 e 8, o salmista diz: sacrifícios e ofertas não quiseste. Sacrifício e oferta não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Esse é um salmo messiânico. Então eu disse: eis aqui estou. É Jesus se prontificando a Deus. Eu estou aqui, ó Pai, porque tu não quer sangue de carneiro e bodes. No rolo do livro está escrito a meu respeito: agrada-me a fazer a tua vontade. O Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Jesus está falando: eu sei, Pai, que tu ordenaste aqueles sacrifícios porque eram ritos temporários que no devido tempo iriam caducar. E de fato tu não se agrada disso. Mas eu estou aqui para fazer a tua vontade. Eu estou aqui
para derramar o meu sangue por causa dos eleitos. Eu sei que eles têm uma dívida, mas eu vou comprá-los com o meu sangue. Eu vou perdoá-los com o meu sangue. Eu vou expiar os seus pecados. Eu vou cobrir os seus pecados. E eu vou reconciliá-los contigo. Tempo depois, o autor de Hebreus, no capítulo 10, dos versos 1 a 22, o autor de Hebreus diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes. Nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. O autor de Hebreus está nos ensinando que aqueles sacrifícios eram imperfeitos. E aqueles sacrifícios não poderiam de fato tornar perfeitos os ofertantes que ofereciam. E ele diz, de outra sorte, não teriam cessados de ser oferecidos. Se eles fossem perfeitos, eles não teriam cessados. Eles não teriam caducado, eles não teriam ficado para trás. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados, uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios se faz recordação de pecados todos os anos, porque é impossível, risque isso na sua Bíblia, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível. Por isso, ao entrar no mundo, agora o autor de Hebreus vai citar o Salmo 40. Por isso, ao entrar no mundo, quem entrou no mundo? Jesus. Sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Um corpo me formaste. Você entende por que Jesus tinha que ser um corpo? Ele tinha que ter um corpo humano, ele tinha que ter uma natureza humana, 100% humana, porque esse corpo seria o sacrifício perfeito que os bodes e os carneiros não eram. Esse é um dos motivos pelos quais Jesus tinha que ter um corpo. Um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifício e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. E é nessa vontade, o que o autor de Hebreus vai dizer, nessa vontade, na vontade de Jesus Cristo, de dizer, eu estou aqui, ó Pai, é que temos sido santificados. Na disposição humilde e obediente do Filho de Deus em morrer. O autor de Hebreus diz, é nessa vontade que nós somos santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. A morte é um oferecimento de Jesus do seu corpo para Deus Pai, como sacrifício perfeito, final, completo, definitivo e superior a todos os outros sacrifícios. É por isso que nós não fazemos mais sacrifícios. É por isso que protestantes não fazem sacrifício. Porque o sacrifício que deveria ser feito já foi feito. Ele continua, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. Aperfeiçoou para sempre. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis e sobre a mente as inscreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Você entende? Jamais
também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Você entende o que é isso? Se você creu em Cristo, Deus nunca, jamais vai lembrar dos seus pecados. Isso é uma promessa de Deus, nunca. Por quê? Porque nós temos um sumo sacerdote à direita de Deus Pai, que intercede por nós todos os dias. E que quando nós pecamos, Ele está diante do Pai, como nosso advogado, que é o que o apóstolo João nos ensina, dizendo: está pago, está consumado, o meu sangue foi derramado. Ora, onde há remissão destes pecados, já não há oferta pelo pecado, não há mais oferta que ser feita. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. É por isso que nós estamos aqui. Entende? É por isso que nós podemos comparecer aqui todos os domingos diante de Deus e entrar confiadamente no trono da graça. Invocar o nome de Deus. Você teria coragem de fazer isso se você não tivesse perdoado? Deus iria te fulminar. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Uma referência ao corpo de Cristo. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então veja, quando Daniel está falando que o ungido tinha que morrer e que isso resultaria em expiação, Daniel tinha entendido que todo o ritual sangrento da antiga aliança, ordenado por Deus em Levítico, apontava para Cristo, apontava para o ungido. E isso ainda no Antigo Testamento, meus irmãos. Daniel já sabia que haveria de vir um cordeiro e que faria cessar os pecados e que iria expiar os pecados. É por isso que ele diz no verso 27, olha só, que o ungido seria o sacrifício tão perfeito que ele faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Olha o verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Daniel já sabia que todo aquele rito cerimonial do Antigo Testamento estavam com dias contados. E que o ungido iria encerrar esse tipo de sacrifício. Lembre-se disso. Se você está em Cristo, essa é uma das expressões que Paulo usa, em Cristo, você já é justo, você é santo. A Bíblia descreve os cristãos assim, justos, santo. Por que justo? Justo não porque essa justiça é infundida. Isso é muito importante. Nós não recebemos justiça infundida, mas essa justiça é declarada. Nós fomos declarados justos. Porque todos nós sabemos que ainda nós lutamos contra muitos pecados e inclinações da nossa carne. Ponto 3. Era necessário que Cristo morresse para trazer justiça eterna. Verso 24 ainda. Para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer justiça eterna. Jesus tinha que morrer, pois esse era o último passo de sua humilhação, essa era a última etapa para que toda a sua obediência à lei, como o pastor pregou aqui semana passada, pudesse ser aceito por Deus. E o resultado dessa obediência, que era a justiça que Cristo possuía por ter obedecido à lei, fosse creditada àqueles que creem em seu nome. Essa justiça é a justiça que nós recebemos dele, é a justiça que faz com que Deus nos olhe como justos e santos. Justos e santos.
É a justiça, nas palavras de Lutero, alheia, estranha. A alheia e estranha por quê? Porque não é nossa. Não é nossa. Deus não dispensou, e isso é muito importante, Deus não dispensou a obediência à lei para a salvação. Deus não dispensou a obediência à lei para a salvação. Quando um intérprete da lei quis colocar Jesus à prova, em Lucas 10, 25, na parábola do bom samaritano, perguntando para Jesus o que deveria ser feito para herdar a vida eterna, Jesus perguntou para ele: o que está escrito na lei? Foi o que Jesus perguntou para ele. E ele respondeu dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus respondeu para ele: faze isto e viverás. E Jesus respondeu isso citando Levítico 18:5. Faze isto e viverás. Então perceba, a lei precisa ser cumprida para a salvação. Quando nós ensinamos que a salvação é pela fé, isso não significa que a lei não tem que ser cumprida. Quando nós ensinamos sobre a salvação pela fé, significa que nós colocamos a fé em outra pessoa, porque nós somos incapazes de cumprir essa lei. E essa pessoa em quem nós colocamos fé é a pessoa que obedece perfeitamente à lei. A lei. A lei não foi dispensada por Deus para a salvação. A questão é que nós não a cumprimos. Alguém cumpre, alguém obedece por nós. A questão, meus irmãos, é que Cristo cumpriu por nós. E Jesus colocou isso diante do fariseu, porque o fariseu queria colocá-lo à prova. E Jesus colocou a lei diante dele, porque Jesus sabia que diante da lei ninguém podia cumprir. Isso é o que ele fez também com o jovem rico. O jovem rico falou: tudo isso eu tenho feito. Mentira. No final Jesus falou assim: então vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aí o que aconteceu? O jovem rico virou as costas tristes e foi embora. Por que ele foi embora? Porque vender aquilo que ele tinha e dar aos pobres era uma expressão do amor ao próximo. E Jesus quis mostrar para ele que no final das contas tu não ama o próximo. Quando nós falamos, então, que fique claro isso, que quando nós falamos que a salvação é por graça, mediante a fé, não significa que de maneira nenhuma a lei não está envolvida na salvação. A lei está tão envolvida na nossa salvação, porque nós só podemos ser justificados porque Cristo nos confere justiça que Ele possui por ter obedecido perfeitamente à lei. É por isso que eu disse que nenhum homem pode comparecer diante de Deus por seus próprios méritos, até porque eles não têm. Você não tem méritos diante de Deus, senão por meio de Jesus Cristo. Largue a sua prepotência, largue o seu orgulho de tentar se achegar a Deus pelos seus próprios esforços. E nesse aspecto, o Evangelho também é diferente de todas as outras religiões. Porque todas as outras religiões, em alguma medida, ensinam que se é necessário fazer algo para ser aceito por Deus. E nós não cremos nisso. Nós cremos que nós não podemos fazer nada para ser aceito por Deus. Porque aquilo que Deus exige, nós não conseguimos cumprir. Isso é o que nós chamamos de incapacidade humana. Não é que a gente quer, é que nós estamos incapacitados. Isso está fora das nossas possibilidades. Se apegue a Cristo Jesus e a sua justiça. Essa é a coisa mais importante que você pode fazer como cristão. Ponto 4. Daniel também disse que Jesus tinha que morrer porque isso envolvia a fidelidade de Deus. O anjo diz que ele tinha que cumprir a visão e a profecia. A visão e a profecia tinha que ser cumprida. Daniel recebeu uma visão que dizia a respeito do ungido, do Filho de Deus, e isso tinha que ser cumprido. A aliança de Deus. Por isso que quando Jesus aparece aos 2 discípulos de Emaús, ele diz:
Ó nécios e tardos de coração, não convinha que Cristo padecesse? Não era necessário que Cristo padecesse? Por que vocês estão tristes? Vocês não leram na lei e nos profetas que já haviam dito e já haviam predito que Jesus, o Messias, tinha que morrer? É por isso que quando Zacarias canta, falando sobre Cristo em Lucas 1, 72 e 73, ele diz, ele começa dizendo, bendito seja o Deus de Israel. E lá no verso 73 ele diz, que lembrou de sua aliança. Que lembrou de sua aliança. O nascimento de Cristo, a morte de Cristo, nada mais é do que o cumprimento daquilo que Deus havia prometido. E por meio disso nós somos expostos ao fato da fidelidade de Deus. É por isso que as Escrituras dizem que Deus não pode mentir. Em Romanos capítulo 1, diz algo muito interessante quando Paulo fala sobre o Evangelho. Olha só, Romanos 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual, o Evangelho, foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas. Nós estamos acabando de ler aqui Daniel, que foi um profeta, nas Sagradas Escrituras. Com respeito a quem? Ao seu Filho. O Evangelho de Deus diz respeito a quem? Ao seu Filho, o ungido, o príncipe dos príncipes, do qual Daniel disse. Você entende a harmonia, a coesão das Escrituras? Com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a visão tinha que ser cumprida, porque isso envolvia a fidelidade de Deus e o pacto de Deus em salvar o seu povo, que desde Gênesis já estava anunciando o descendente, já estava anunciando a promessa, já estava anunciando Jesus, de muitas formas e de muitas maneiras. O próprio Daniel, no verso 7, diz que ele fará, no verso 27, ele fará firme aliança com muitos. Firme aliança. Isso é o que nós chamamos de nova aliança. Quando nós falamos, daqui a pouco nós vamos ceiar, nós lemos o texto das Escrituras que Jesus, na Páscoa, ele fala assim, ele pegou do cálice e falou assim, isso simboliza o meu sangue, o sangue da nova aliança. Jesus tinha que morrer porque isso envolvia a fidelidade de Deus, envolvia o pacto que Deus havia feito, envolvia a promessa de Deus. Esse era o plano eterno de Deus desde a fundação do mundo. Como nós ensinamos aqui constantemente, Jesus não era o plano B de Deus. Jesus não foi o plano B, meu irmão. Jesus não foi a solução que Deus arrumou, como se tivesse sido pego de surpresa no Éden. Ih, Adão fez o que eu não... Imagina Deus lá no céu. Ih, Adão fez o que eu não pedi para ele fazer. E agora? Vou pensar aqui. Até porque Deus não está jurisdicionado aos limites temporais da história. O que Deus faz e o que Deus executa, Ele executa eternamente. Porque essa natureza é eterna. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro capítulo 1, 18, 20, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, mais uma referência à morte, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Agora, observe, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Você entende? O sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Como disse um teólogo certa vez, antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. E o sangue do Cordeiro foi conhecido desde toda a eternidade, porque esse era o plano de Deus. Jesus esteve sempre no centro do plano divino, porque Jesus não é a alternativa B, Jesus é o Filho de Deus e o Deus eterno.
Lembre-se disso. A morte de Cristo nos aponta para a fidelidade de Deus. Nos aponta para o fato de que aquilo que Deus havia prometido, aquilo que Deus havia decidido na eternidade, iria se cumprir na história. E o último ponto, porque era necessário que Jesus tivesse que morrer, era que ele precisava ungir o Santo dos Santos. Isso é o que ele diz no verso 24, na parte B. Para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Jesus precisava ungir o Santo dos Santos, pois isso era a realidade da sombra do que acontecia na antiga aliança. Em Levítico 8:10, a Bíblia nos mostra que Moisés ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele, consagrando o tabernáculo e todos os utensílios. E o autor de Hebreus nos ensina que Jesus é superior a Moisés. E que, além disso, Jesus, em seu ofício sacerdotal, isso é o que nós ensinamos, que Jesus era sumo sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele precisava oferecer a si mesmo como sacrifício para cessar os pecados, expiar as iniquidades, trazer justiça eterna e adentrar no Santo dos Santos, como Cordeiro ressuscitado e triunfante. É por isso que a Escritura afirma em Hebreus 9, 23, 28. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Isso é muito interessante, porque o autor de Hebreus diz que tudo que Deus havia ordenado, com tabernáculo, com cerimônia, era uma sombra do que acontecia no céu. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a ele superiores, porque Cristo não entrou em santuários feitos por mãos, figura do verdadeiro. Você entende? Havia um santuário terreno feito por mãos humanas, do qual Moisés entrava, do qual os sacerdotes entravam. Mas o autor de Hebreus está dizendo que Jesus entrou em santuário, não em santuário feitos com mãos humanas, mas ele que era a figura do verdadeiro santuário, que era o Santo dos Santos. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós, isto é, nos representar diante de Deus, nem ainda para se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, a cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ou seja, ele está fazendo uma comparação de como as coisas aconteciam na antiga aliança e como Cristo fez na nova aliança. Então você tinha o santuário feito por mãos humanas, que entrava todo ano pelo sacerdote, e o sacerdote tinha que oferecer continuamente sacrifício. E fala assim, Jesus entrou no santuário não feito por mãos humanas, mas nos céus. E ele não ofereceu o sacrifício repetido como os sacerdotes, mas ofereceu um único sacrifício, perfeito, final, definitivo e completo. É disso que o autor de Hebreus está dizendo. Ora, neste caso, seria necessário que se tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou Jesus, uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O autor de Hebreus está ecoando a ideia de Daniel. Para aniquilar, cessar as transgressões. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Lembre-se disso, meu irmão. Quando você achar que não deve vir ao culto porque pecou, porque você não se sente digno. Lembre-se disso quando você achar que não vai cear porque você não se acha digno. É por isso que você tem que cear. É porque você não é digno. A ceia aponta para isso. A ceia aponta para o corpo, para a morte de Cristo. Para o seu corpo e para o seu sangue. O evangelho não é para pessoas dignas. Não é. O evangelho é para indignos. O evangelho é o anúncio da pessoa digna para pessoas indignas.
E se você é um filho de Deus, essa pessoa digna é teu sumo sacerdote. Ele intercede por você. Ele intercede por você. Ele entrou nos santos dos santos. Ele ungiu os santos dos santos. Está lá à direita de Deus Pai, intercedendo por você continuamente. Continuamente. Jesus continua trabalhando por nós. Jesus veio a esse mundo, nasceu, obedeceu, morreu, foi sepultado, ressuscitado, e isso não finalizou a sua obra como Redentor. Jesus continua trabalhando até hoje. E como Jesus continua trabalhando até hoje? Como rei, governando a história, governando o seu povo, e como sacerdote, intercedendo pelo seu povo, continuamente. Para nós encerrarmos, a pergunta 37 do nosso catecismo diz: o que você quer dizer com a palavra padeceu? E aqui ele está se referindo ao trecho do credo, quando ele fala, quando nós afirmamos que Jesus Cristo padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, isto é, Jesus Cristo morreu sob o poder de Pôncio Pilatos, sobre a jurisdição política de Pôncio Pilatos. E ele responde que Cristo, em seu corpo e alma, durante toda a sua vida na terra, mas principalmente no final, suportou a ira de Deus contra os pecados de todo o gênero humano. Por este sofrimento, isto é, a sua morte, como único sacrifício propiciatório e expiatório, ele salvou da condenação eterna de Deus nosso corpo e alma e conquistou para nós a graça de Deus, a justiça e a vida eterna. Na pergunta 40 ele diz: por que Cristo deveria sofrer a morte? Por que Cristo tinha que morrer? Porque a justiça e a verdade de Deus exigiam a morte do Filho de Deus, e não houve outro meio de pagar os nossos pecados. Não havia outro meio. Jesus tinha que morrer. E esse é o estágio final da sua humilhação. Ele tinha que ir para a cruz. Ele tinha que ser traído. Ele tinha que ser vendido por 30 moedas de prata. Ele tinha que ser escorraçado. Ele tinha que ser zombado. Ele tinha que assumir os pregos, ele tinha que assumir a ira de Deus. Porque os nossos pecados, essa era a única maneira dos nossos pecados serem perdoados. Que essas verdades estejam no nosso coração, meus irmãos. Que as verdades e os benefícios espirituais da morte de Cristo e do seu ofício como nosso sumo sacerdote possam enriquecer a nossa peregrinação espiritual. Possam nos lembrar de que nós precisamos, todos os dias, de ter Jesus não somente como nosso Salvador, mas como nosso sumo sacerdote, perfeito, que intercede por nós, que fez expiação pelos nossos pecados, que fez cessar os pecados, que teve que testificar a respeito da fidelidade de Deus selando a visão e a profecia. Teve que cessar os sacrifícios e teve que ungir os santos dos santos, entrar nos santos dos santos, para que nós, hoje, pudéssemos estar aqui, para que nós pudéssemos entrar confiadamente diante do trono da graça e cultuar o seu nome. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te bendizemos, ó Deus, por tão grande salvação. Ó Senhor, que essas verdades estejam em nossos corações, em nossa mente, nos edificando, nos consolando, nos fortalecendo nos nossos dias bons e também nos piores dias da nossa vida, Deus. Porque a Tua palavra é vida para nós, a Tua palavra é lâmpada. E que a cada dia nós possamos viver de fé em fé, ó Deus. Não fiados em nos próprios méritos, porque nós não temos, mas fiados em Teu nome e na obra do Teu Filho. Ó Senhor, nós bendizemos. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, que na cruz por nós Ele verteu. Amém e amém. Vamos ceiar, meus irmãos. Nesse momento, nós vamos participar da mesa. Fique de pé. Se você
é alguém que professou a Cristo, que colocou sua fé em Cristo e você